Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos dar aí sequência na nossa exposição sobre o livro de Apocalipse, né? Relembrando aqui alguns fatos, então, que nós já abordamos. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que foi entregue a João. Tá? João recebe essa revelação enquanto ele está exilado lá na ilha de Patmos. No último sermão que nós falamos aqui, nós abordamos ali a carta à igreja de Pérgamo, tá? E nós extraímos algumas conclusões importantes, né? Nós falamos sobre o domínio do diabo sobre este mundo, falamos sobre o ódio que este mundo ele tem em relação à igreja, em relação ao povo de Deus. Falamos sobre como o diabo ele usa diversas artimanhas para enganar o povo de Deus e que a intenção dele é entrar na igreja com suas ideias corrompidas. Tá? Falamos que nós não podemos tolerar essas tentativas do diabo, né, de penetrar na igreja do Senhor e corromper a sã doutrina, corromper a santa igreja de Jesus Cristo. Então, como cristãos, é importante que nós nos posicionemos contra as heresias. Também falamos sobre o juízo de Deus, e aí lembrando que o juízo de Deus ele vai estar presente em todo o contexto, em todo o conteúdo da carta de Apocalipse, a mensagem do juízo de Deus ela está presente. Tá? Então falamos sobre esse juízo de Deus, falamos também sobre a disciplina em relação à igreja e sobre a liberdade plena que Jesus ele concederá aos seus eleitos quando ele vier em glória e majestade no fim dos tempos. E hoje nós vamos entrar na carta à igreja de Tiatira. Tá? Existia uma igreja ali na cidade de Tiatira, então hoje nós faremos a exposição sobre essa carta. Tá? Então, para que a gente possa fazer isso, eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês lá em Apocalipse 2, para lermos os versículos 18 a 29. Apocalipse 2, versículos 18 a 29. A palavra de Deus diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Deus amado, te agradecemos, Senhor, por este domingo, te agradecemos pela liberdade que temos de adorar e cultuar o teu santo nome neste templo, Senhor. Obrigado por estas vidas aqui presentes. Que o Senhor possa, através desse sermão, através da tua palavra pregada nesta hora, que o Senhor possa constranger os nossos corações. Que o Senhor possa transformar a vida de cada um aqui presente, Deus. Que possamos colocar em prática a tua santa palavra e que possamos ser verdadeiros discípulos teus. Essa é a oração que nós fazemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, a carta à igreja em Tiatira
ela é considerada, né, em relação às outras 7, a maior carta. E é interessante que a gente sempre faça aquela volta ao contexto histórico para a gente tentar entender o que de fato quer dizer aqui na carta à igreja de Tiatira. Tá? Então, o contexto histórico da cidade de Tiatira é que ela era a cidade menos importante das outras 7. E isso é interessante, porque a cidade menos importante é que tem a maior carta dentro do livro de Apocalipse. Tá? Por que ela era a cidade menos importante? Porque ela era uma cidade pequena, era uma cidade que teve a sua origem, o seu início como um posto militar, tá? Era uma cidade de fronteira, ela ficava localizada ali à beira do rio Lico, ela se inicia como um posto militar e ela acaba tendo um crescimento, a população vai chegando, as pessoas vão chegando e ela vai se desenvolvendo. Durante o primeiro século, que é esse período que nós estamos aqui, Tiatira não era uma cidade muito conhecida. Ela se torna mais conhecida e mais desenvolvida lá pelos séculos 2 e 3. Mas nesse período aqui, ela não era uma cidade tão conhecida pela população da região da Ásia Menor. Mas ela ela inicia como um posto militar, ela cresce e você tinha uma guarnição militar ainda ali presente. Era uma cidade que, por estar ali situada, né, em torno do rio Lico ali, ela acaba se tornando uma cidade extremamente comercial. E ela estava situada numa região que era uma rota comercial importante da região da Ásia Menor. Tá? Uma característica que é muito importante, né, na cidade de Tiatira, que influencia na interpretação da carta em si, é que a cidade ela possuía um número muito grande de guildas. Tá? Os irmãos que na infância e adolescência jogaram RPG vão conhecer o termo guilda. Tá? As guildas elas eram associações de classes. Tá? Então você tinha a guilda dos ferreiros, a guilda dos comerciantes, né? A guilda dos sapateiros, por exemplo. Então eram associações de classes. Tá? Aqueles que exerciam determinado ofício, eles se reuniam nessas associações, nessas guildas, e todo o ofício era dominado, né? Todo ofício exercido era dominado pela guilda. Então, a guilda direcionava, ela alinhava como seria realizado e desempenhado aquele ofício dentro da cidade. As guildas elas não eram incomuns no mundo antigo, muito pelo contrário. Elas existiam sim no mundo antigo, não eram exclusividade de Tiatira. A questão aqui em Tiatira era, as guildas dominavam a cidade. Então, toda a cidade de Tiatira era dividida em quarteirões, em regiões. E cada um desses quarteirões ou regiões era dominado por uma guilda específica. Tá? Então, você tinha a guilda de sapateiros dominando uma região, a guilda dos comerciantes dominando outra região, e elas dominavam a cidade naquele local e dominavam todos os ofícios, ou seja, era praticamente impossível que na cidade de Tiatira, se você fosse um comerciante, por exemplo, que você pudesse exercer o seu ofício individualmente. Você tinha que estar vinculado a uma guilda, senão você não conseguiria trabalhar. Tá? Então, essa é uma característica importante da cidade de Tiatira que vai influenciar na interpretação do texto. E como que era a vida religiosa na cidade? Bem, a vida religiosa na cidade, ela era também determinada pelas guildas. Por quê? Porque cada guilda tinha o seu deus patrono. Tá? Cada guilda vai ter o seu deus patrono, cada guilda vai ter festas e jogos que eram realizados em honra ao deus patrono específico que eles cultuavam. Tá? Então, você tinha não somente os deuses patronos das guildas, mas você tinha também alguns templos espalhados pela cidade. Não eram muitos, mas o templo principal da cidade era o templo de Apolo. Apolo era considerado o deus Sol e ele tinha ali o templo principal na cidade. Mas cada guilda tinha o seu deus patrono que era adorado com festas e jogos. Em relação à adoração ao imperador, a adoração ao imperador era muito forte na região da Ásia Menor. Mas aqui em Tiatira a gente não tem nenhuma fonte que aponte que a adoração ao imperador era realizada nessa cidade. De uma forma geral, como a região da Ásia Menor era um centro de adoração ao imperador, né, os teólogos e historiadores vão entender que essa adoração ao imperador também era realizada em Tiatira. Mas muito provavelmente
ela não era algo tão forte quanto nas outras cidades. Então a gente não tem fonte para dizer que acontecia, mas provavelmente acontecia sim essa adoração ao imperador. Então o grande problema de Tiatira não era a adoração ao imperador, como é o grande problema das outras cidades. Tá? E a igreja em Tiatira? A igreja em Tiatira nós também temos poucas informações para esse período do primeiro século. Então, algumas informações que nós temos. Nós sabemos que Lídia, tá? Lídia, que é citada lá no livro de Atos, ela era uma vendedora de púrpura e ela era da cidade de Tiatira. Só que quando ela se converte, ela está na cidade de Filipos, como é descrito lá no livro de Atos. Tá? Então, ela se converte à fé cristã, mas ela estava em Filipos, mas ela era, sim, residente de Tiatira. Então, uma outra informação é que os cristãos aqui em Tiatira, eles sofriam um preconceito social muito forte. E esse preconceito social acabava resultando na perda dos seus trabalhos, dos seus ofícios. E por que isso? Porque em Tiatira, se um cristão ele era comerciante, se ele era sapateiro, se ele era ferreiro, se ele tinha qualquer outra profissão, ele não conseguia exercer esse seu ofício individualmente. Ele era obrigado a estar vinculado a uma guilda. Só que essas guildas, elas tinham os seus deuses patronos. Então, todos que estavam vinculados à guilda tinham que prestar adoração a esses deuses patronos. Então, as festas e os jogos, eles aconteciam em honra e adoração a esses deuses padroeiros. E os cristãos, evidentemente, eles se recusaram em participar dessas festas e desses jogos e dessa adoração aos deuses. E como eles se recusavam a participar, eles eram expulsos da guilda. Então, se eles eram expulsos das guildas, significava que eles perdiam os seus empregos, eles perdiam a sua forma de sustento. Então, a realidade da igreja cristã em Tiatira é que ela era uma igreja marcada pela mendicância e pela miséria. Eles não tinham forma de prover o próprio sustento, porque eles eram excluídos da sociedade. Então, esse era o contexto de Tiatira, quando João recebe essa revelação de Jesus Cristo e ele começa a escrever. Então, passamos agora para a nossa exposição propriamente dita. O versículo 18 diz para a gente: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, Jesus ele inicia essa carta, ele inicia a sua revelação se auto-intitulando como o Filho de Deus. E esse termo que ele usa aqui, Filho de Deus, ele é usado unicamente aqui na carta de Apocalipse. Em nenhum outro canto da carta de Apocalipse, Jesus usa esse termo, somente aqui para falar com a igreja de Tiatira. E por quê? Porque Jesus precisava enfatizar a sua filiação com Deus Pai. Era importante que Jesus dissesse de forma clara, de forma direta, né, que ele era o Filho de Deus. Sabemos, e obviamente a gente já tem lido, que em outros versículos de Apocalipse, Jesus ele assume para si essa filiação, mas de forma indireta e simbólica. Mas aqui não, aqui ele é direto e ele diz: eu sou o Filho de Deus. E por que isso? Porque o Deus que era principal na cidade era Apolo. E Apolo, que era o Deus Sol, ele era o filho de Zeus. Zeus era o Deus maior do panteão greco-romano. Tá? Então Apolo ele era o filho de Zeus. E por ser o filho de Zeus, ele era o Deus do Sol, ele era o Deus das profecias. Né? Os oráculos divinos eram todos associados a Apolo. Na história grega, meus irmãos vão reparar que existia o oráculo de Delfos, que era o oráculo vinculado ao deus Apolo. Então, Apolo era esse deus que estava associado às profecias, né? Aos oráculos, à proteção contra o mal. E isso fazia com que Apolo fosse um dos deuses de maior popularidade naquele período. Então, é vital que Jesus ele reafirme aquilo que parece óbvio para a gente, né, hoje em dia. Só que para os cristãos de Tiatira, era algo que provavelmente estava em constante disputa com as suas raízes pagãs, que é a filiação de Jesus. Então, Jesus é o único neste mundo que é Filho de Deus. Ele é o único em quem reside a divindade e a majestade. Dele e sobre ele são as profecias e os oráculos divinos. E somente Jesus é o verdadeiro protetor contra o mal deste mundo. Não é Apolo, filho de Zeus, mas é Jesus, filho de Deus, filho de Jeová.
E é isso que nós temos declarado pelo próprio Jesus em João 10, versículo 11, quando ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ou seja, ele é aquele que cuida das suas ovelhas, ele é o pastor, ele é o protetor, ele é o Filho de Deus. E essa afirmação, ainda que pareça óbvia para nós, ela é algo que precisa ser, sim, constantemente reafirmado nos nossos corações. E por quê? Porque muitas vezes, aquilo que você acreditava antes da sua conversão ao Evangelho de Cristo, ele pode enfraquecer a visão que você tem de Jesus. As suas raízes, antes da sua conversão ao Evangelho de Cristo, podem alterar a visão que você tem de Jesus. Essas raízes, elas podem não permitir que você tenha a visão correta sobre quem Jesus é. Então, isso acontecia com os cristãos de Tiatira e isso pode muito bem acontecer conosco hoje em dia. Então, é importante que nós saibamos quem Cristo é e a palavra é a única forma que nós temos de entender que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Seguimos, então, ainda no versículo 18, Jesus dizendo que Ele tem olhos como chama de fogo e pés como bronze polido. Essas duas imagens elas já apareceram aqui no capítulo 1 de Apocalipse, nós já falamos um pouquinho sobre elas, e elas são imagens que fazem alusão a Daniel 10, versículo 6, que diz: o seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Então, Jesus ele usa esses símbolos aqui novamente na carta a Tiatira para mostrar a sua divindade, para mostrar que ele é Deus. Então, os olhos de fogo, eles são o quê? Olhos de juízo. São olhos que penetram no coração de cada homem e mulher. E esses olhos, eles penetram e eles nos veem como nós verdadeiramente somos. Porque ele é o único juiz. Porque ele é o único que sonda os corações, ele é o único que conhece aqueles que pertencem a ele e aqueles que pertencem ao mundo. Jesus é o único que é capaz de fazer esse tipo de discernimento. Já o bronze polido, ele era uma liga de metal que ela era refinada e ela era pura. Tá? Inclusive, essa liga de metal, esse bronze polido, ela era feita pelos ferreiros aqui de Tiatira. Então, os pés de Cristo, né, como bronze polido, são uma imagem que reafirma que quando Jesus vier em julgamento, ele virá e ele esmagará os ímpios no seu caminho para se assentar no trono da linhagem de Davi e reinar sobre o mundo. Então, tanto a igreja quanto o mundo experimentarão o poder de Jesus Cristo. Então, esse primeiro versículo, ele já deixa claro para a gente o tom dessa carta. Essa carta, ela tem um tom de advertência de um juízo iminente. Porque, como nós vamos ver aqui, prosseguindo na nossa exposição, Tiatira estava enfrentando um problema seríssimo, que era o problema dos falsos profetas. Seguimos para o versículo 19. Aí o versículo 19, ele traz um elogio à igreja de Tiatira. Tá? Versículo 19. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, 4 ações são destacadas aqui por Jesus em relação à igreja de Tiatira: o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Essas 4 ações, elas são as boas obras daquela igreja dentro da cidade. Então, percebam que uma igreja que era formada por cristãos que perderam a capacidade de exercer os seus ofícios, uma igreja que era formada por cristãos que não conseguiam mais se sustentar, porque as guildas elas controlavam todas as formas de trabalho na cidade. Essa era uma igreja que sofria perseguição e discriminação social, e ainda assim, essa igreja, ela amava e servia. Os cristãos de Tiatira, eles cuidavam dos outros, eles suportavam uns aos outros nas dificuldades, eles compartilhavam o pouco que eles tinham para que eles pudessem sobreviver juntos.
eles cultuavam a Deus onde eles podiam, dentro das casas, em galpões, em esconderijos, em cemitérios. Eles não abandonavam uns aos outros diante da perseguição. E além disso tudo, essa igreja mantinha sua fé, e com essa fé ela perseverava. E aí, meus irmãos, imaginem quantas vezes esses cristãos de Tiatira, eles não pensaram em renunciar à sua fé e manter os seus empregos. Quantas vezes não deve ter passado pela cabeça deles a ideia de desistir e participar das festas e jogos das guildas em adoração e honra aos deuses pagãos? Quantas vezes eles não devem ter pensado em desistir só para manter a harmonia dentro dos seus lares com as suas famílias, que provavelmente ainda eram famílias pagãs e prestavam adoração e honra a esses deuses. Mas ainda assim, a fé que essa igreja demonstrou não foi uma fé vacilante, mas foi uma fé que resultou em perseverança até as últimas consequências. E é isso que nós precisamos entender. Amor gera serviço, fé gera perseverança. Então, ao contrário da igreja de Éfeso, por exemplo, a igreja em Tiatira, ela não estava diminuindo em qualidade. Pelo contrário, ela estava crescendo em boas obras e os seus frutos estavam se tornando conhecidos. E aí, meus irmãos, que como igreja hoje, que nós possamos também compreender essa mensagem. Nós precisamos compreender essa mensagem e aplicar para os nossos dias, porque nós não podemos esquecer o nosso propósito como igreja do Senhor. E esse propósito, ele está expresso lá em Efésios 2, versículo 10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós precisamos ser uma igreja firme na prática das boas obras, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. É isso que nós podemos aprender com o elogio que Jesus está fazendo à igreja aqui em Tiatira. E aí nós seguimos. Seguimos então para os versículos 20 e 21, em que Jesus ele anuncia os pontos fracos dessa igreja. Os versículos 20 e 21 dizem assim: tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Então, assim como em Pérgamo, que nós falamos na última exposição, aqui em Tiatira, os falsos profetas, eles estavam penetrando na igreja. E aí os irmãos talvez se lembrem que em Pérgamo, os cristãos eles estavam tolerando os falsos ensinos dos profetas. Só que aqui em Tiatira, esses cristãos estavam fazendo pior. Eles não só estavam tolerando esses ensinos falsos, como eles também estavam sustentando uma profetisa que Jesus chama aqui de Jezabel. Então, eles sustentavam essa profetisa e os seus ensinos heréticos. Essa é a ideia do verbo em grego aqui que está sendo usado. Esse verbo ele está indicando sustento. E esse sustento, muito provavelmente, ele era realizado. Por quê? Porque esses cristãos eles estavam afastados de seus trabalhos. Então, eles tinham a noção dentro deles de cuidado, de amor, de serviço. Então, muito provavelmente, eles receberam Jezabel, eles a acolheram e eles a sustentavam como igreja, como eles faziam uns com os outros. Eles a sustentaram através do acolhimento com aquilo que eles tinham. Só que sem saber, eles estavam permitindo que essa mulher seduzisse toda a igreja com suas mentiras. Jesus chama essa mulher de Jezabel. E aí os irmãos vão lembrar que quem era Jezabel? Jezabel era a mulher do rei Acabe lá no Antigo Testamento. Tá? Então o rei Acabe ele toma Jezabel como sua mulher, ele toma ela como sua esposa e ela leva todo o reino do norte
a adoração a Baal e a feitiçaria. Então essa mulher, essa profetisa, ela ensinava que não havia problema nenhum que os cristãos eles mantivessem as suas vidas vinculadas às guildas. Então ela estava pregando que não havia problema que os cristãos continuassem participando das festas em homenagem aos deuses pagãos, a esses deuses patronos das guildas. Por que não havia problema? Por quê? Porque era através da guilda que esses cristãos eles iam continuar praticando seus ofícios e iam garantir o seu sustento. Então ela estava ensinando que, em nome do sustento, em nome de não passar fome, em nome de não se tornarem mendigos, não havia problema que eles continuassem exercendo os seus ofícios junto com as guildas. Então, Jezabel aqui, ela estava usando a fragilidade emocional e social dos cristãos de Tiatira com o intuito de corromper a sã doutrina. Ela estava falando aquilo que os cristãos de Tiatira precisavam ouvir para dar descanso aos seus corações, para aliviar a sua dor, o seu sofrimento, a sua preocupação e a sua angústia. Então, Jezabel estava oferecendo uma solução para os problemas daquela igreja. Só que essa não era uma solução bíblica. Essa era a solução que o mundo apresentava. E aí esse evangelho, meus irmãos, esse evangelho é o evangelho do bem-estar. Esse evangelho, ele é um cristianismo sem cruz, ele é uma religião enganosa. Ela é tão enganosa que ela traz paz ao coração do homem por satisfazer as necessidades individuais imediatas. É esse mesmo evangelho que está sendo pregado na atualidade. A mensagem desse evangelho é que a cruz de Cristo, ela não deveria trazer dor. A cruz de Cristo, ela não deveria trazer sofrimento. A cruz de Cristo, ela não deveria trazer tristeza. Então, esse evangelho, ele vai dizer que se a luta contra o pecado, ela te traz sofrimento, então você não deve lutar contra esse pecado, porque Deus te fez para ser feliz, Deus te fez para ser alegre. Então, esse evangelho do bem-estar, ele distorce o propósito. Porque dentro desse evangelho, o seu propósito em vir para o culto público e em ter comunhão com os irmãos é a mera busca para se livrar da dor e do sofrimento desse mundo. E aí, para se livrar da dor e desse sofrimento, você começa a aceitar pensamentos e comportamentos pecaminosos, desde que eles te façam próspero, feliz e realizado. E aí percebam o quanto isso se distancia do verdadeiro evangelho. Nas palavras do próprio Jesus Cristo em Mateus 10, versículos 38 a 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Meus irmãos, o verdadeiro evangelho é o evangelho da cruz. É o evangelho que te desafia. É o evangelho que faz com que você lute contra o pecado e se arrependa de pensamentos e ações que a todo momento querem te desviar da verdade. E aí entendam, Deus ele quer que nós sejamos felizes e prósperos e tenhamos paz. Sim, Deus quer que isso aconteça conosco. Só que essa felicidade, essa prosperidade e essa paz, ela é uma felicidade, uma prosperidade e uma paz que só podem ser encontradas nele, não em nós ou no mundo. Então, Jesus, ele te oferece a paz. Ele te oferece a paz que excede todo entendimento. E essa paz que excede todo entendimento, ele te oferece através da palavra que mortifica o pecado. Jesus te oferece a felicidade através da palavra que faz com que o seu coração se alegre na salvação. Jesus, ele também te oferece a prosperidade, mas ele te oferece a prosperidade através da palavra que te faz ser co-herdeiro do reino de Deus. E é nessa paz, nessa felicidade, nessa prosperidade que nós precisamos nos satisfazer. As demais coisas, Deus ele nos dará ou não, de acordo com a soberana vontade dele. Então, toda vez que nós tentamos correr atrás da paz, da felicidade, da prosperidade,
por nós mesmos, o que nós alcançamos é somente uma paz, uma felicidade e uma prosperidade do mundo. E não é isso que Deus nos oferece através da sua palavra. Portanto, se você está vivendo um evangelho do bem-estar ou disseminando essa doutrina corrompida, a mensagem é clara: arrependa-se. Jezabel não se arrependeu. E aí Jesus continua aqui na sua revelação, indicando o seu juízo sobre esses infiéis. Os versículos 22 e 23 dizem assim para a gente: Eis que farei com que fique a camada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Então, em Pérgamo, meus irmãos, Jesus, ele traz a sua palavra oferecendo a oportunidade de arrependimento, aos hereges. Já aqui em Tiatira, na carta à igreja em Tiatira, o juízo ele já é um fato consumado. Por quê? Porque a oportunidade já havia sido oferecida e essa oportunidade passou. A oportunidade foi desperdiçada e agora esse grupo de falsos cristãos, ele sofrerá ainda nessa vida uma tribulação, um grande sofrimento, porque eles se posicionaram contra a igreja do Senhor. Os falsos mestres, os hipócritas, aqueles que tramam contra a igreja, eles eventualmente irão cair por seus próprios pecados, por sua própria causa, por causa da sua hipocrisia e falsidade. É isso que nós vemos lá em Lucas 12, versículo 2. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. É isso que Jesus está falando sobre Jezabel e a sua escola, sobre Jezabel e seus seguidores. Esses falsos cristãos, eles irão cair. E na queda dele, todos saberão o quão falsos e corrompidos eles eram. Aqui em Tiatira, o que estava previsto para acontecer com essa falsa profetisa e os seus seguidores serviria de exemplo para que todas as outras igrejas soubessem que Jesus é o justo juiz e que ele retribui a cada um segundo as suas obras. Então, os que pertencem verdadeiramente a Cristo produzem obras de amor. Produzem obras de amor, de serviço e arrependimento, porque essas são as obras do seu mestre, Jesus. Já os que pertencem ao mundo, eles só podem produzir obras de corrupção de acordo com o seu mestre, o diabo. É isso que Jesus está falando. Quando Jesus diz que retribui segundo as suas obras, ele está dizendo que aqueles que pertencem a Cristo de verdade, aqueles que são igreja genuinamente, esses só produzirão boas obras segundo o seu mestre. E os que pertencem ao mundo só poderão produzir obras de corrupção. Então, Jezabel e seus seguidores estavam tentando corromper a igreja de Cristo porque é somente corrupção que o coração deles produz. E aí Jesus continua nos versículos 24 e 25, que diz: Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Então Jesus ele está reconhecendo que daquela igreja ainda existia um povo que era verdadeiramente seu. Um povo que não se contaminou, um povo que não seguiu uma doutrina corrompida. Essa doutrina corrompida ela é chamada por Jesus de coisas profundas de Satanás. Ou seja, ainda que essa profetisa, chamada de Jezabel, simbolicamente, ainda que ela diga que ela conhecia os mistérios de Deus, o que ela de fato conhece e ensina é a doutrina do diabo. E ela conhece essa doutrina tão profundamente
que o seu coração ele se tornou insensível ao arrependimento genuíno. Então, enquanto Jezabel e seus discípulos sofreriam ainda uma tribulação nesta vida por causa das suas transgressões, o remanescente fiel da igreja de Tiatira, ou seja, aqueles que não se voltaram para a doutrina do diabo, aqueles que se arrependeram de sustentar a seita de Jezabel, a esses nenhum castigo da parte de Deus viria. Bastava o quê? Que eles conservassem as boas obras e o seu arrependimento. Ou seja, os cristãos de Tiatira, eles deveriam continuar a perseverar diante das provações, dentro e fora da igreja, porque nada mais seria acrescentado ao seu labor. Então, a experiência da perseverança, ela bastava, ela era suficiente para os cristãos, para os fiéis em Cristo ali em Tiatira. E aí, nessa perseverança, né, em que eles estavam resistindo ao mundo e resistindo aos falsos ensinos, nessa experiência de perseverança, eles se manteriam aguardando a volta de Jesus. E é nisso, como igreja, que nós precisamos meditar. Deus ele não coloca sobre seus filhos nada além daquilo que eles podem suportar. Porque na sua graça, porque a graça de Deus e a misericórdia dele permanecem conosco. E elas permanecem conosco com o intuito de nos sustentar até o final. E isso precisa ser uma lição que nós devemos aprender desde cedo e viver por essa lição. Pois sempre que o problema vem, ele traz em nós um desespero. E aí, no nosso desespero, nós achamos que esse problema ele irá nos sufocar. Ele vai nos derrotar de vez. Então, nós precisamos ter fé, nós precisamos manter o nosso amor, nós precisamos continuar servindo, porque essas ações nos levarão à perseverança. Então, nenhuma doença, nenhum problema, nenhuma aflição, nenhuma dor ou sofrimento, ou até mesmo a morte, pode nos separar de Cristo. Se nós estamos verdadeiramente unidos em Cristo, nós precisamos nos agarrar a essa verdade, porque a nossa perseverança está garantida. É isso que nós vemos lá em João, capítulo 6, versículos 37 a 38. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus irmãos, percebam o quão é reconfortante saber que a nossa vitória sobre o mundo não depende de nós, mas depende daquele que tudo sofreu e suportou por nós. Nós confiamos nele e com ele nós triunfaremos. E aí Jesus ele prossegue e nós chegamos agora nos versículos de fechamento dessa carta. Que são os versículos 26 a 29, que dizem: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu também recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus continua aqui, nesses últimos versículos, a afirmação do versículo anterior. Porque o que ele está dizendo é: aquilo que os cristãos de Tiatira têm são as suas boas obras. Ou seja, o que os cristãos de Tiatira têm são as obras de Cristo. Porque as obras de Cristo são as únicas obras que são verdadeiramente boas. São as únicas obras que não são manchadas pelo pecado. São as únicas obras que são verdadeiramente obras de amor incondicional. Essas são as obras de Jesus Cristo.
o Deus homem cuja essência não pôde ser tocada pelo pecado. Então, as obras de Jesus Cristo, elas são transmitidas a todo aquele que o recebe como único e suficiente Salvador. E por causa dessas obras, nós somos salvos, adotados como filhos e recebemos a vida eterna. Então, essa vida eterna foi a vida eterna que foi prometida a Adão no Jardim do Éden. Só que o pecado de Adão o impede de desfrutar da eternidade com Deus. O pecado de Adão contaminou toda a humanidade posterior que veio dele. Até que veio o segundo Adão, Jesus, e Jesus veio com as suas obras perfeitas. Obras tão diferentes das obras imperfeitas do primeiro Adão. Jesus, então, ele vem, ele paga o preço necessário para que todos os eleitos, eles fossem reconectados com Deus. Então, através de Cristo, nós somos salvos, e quando ele retornar em glória, quando todas as coisas elas chegarem ao fim, quando esse mundo ele for finalmente submetido ao juízo perfeito do justo juiz, então nós ressuscitaremos com Cristo. E o Senhor, ele promete duas coisas para aqueles que permanecem fiéis a Ele. A primeira coisa que Jesus oferece aqui nesses versículos finais é a autoridade sobre as nações. E aí essa promessa, ela vai refletir Salmos, capítulo 2, versículos 8 a 9, que diz: peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Meus irmãos, Jesus está dizendo para a gente que a nossa filiação como filho de Deus, que foi assegurada por Jesus, essa filiação nos faz ser co-herdeiro com Ele e nos faz reinar com Ele no seu reino. Então Jesus, ele está nos convidando aqui a reinarmos com Ele. Paulo já havia falado sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, que diz assim: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Logo, o seu lugar de co-herdeiro, ele está guardado ao lado de Cristo, porque ele te chama para julgar com cetro de ferro e despedaçar as nações como objetos de barro. E aí é interessante, a imagem de despedaçar as nações como um objeto de barro, ela é uma alusão a algo que já acontecia no mundo antigo. Porque no mundo antigo havia um ritual que era comum, muitas vezes, entre os reis, em que eles escreviam o nome dos reis ou nações inimigas em vasos de barro, em objetos de cerâmica. Então, sempre que eles estavam prontos ali para iniciar uma guerra contra um rei ou uma nação inimiga, eles escreviam o nome nesses objetos de barro e eles simbolicamente tacavam o objeto ao chão para que ele se despedaçasse. E esse ritual simbolizava a destruição total do reino e dos reis inimigos antes que eles partissem para a guerra. Então, a mensagem de Cristo aqui é que no seu reinado, todas as nações ímpias sofrerão a destruição total que as aguarda, porque elas estão a serviço do diabo. Essa é a autoridade que Jesus tem, que Deus deu ao seu Filho, e essa autoridade Jesus está dizendo que ele vai compartilhar com a sua igreja no momento da sua vinda. Nós não podemos aqui detalhar ou precisar, os detalhes, desse momento glorioso. Mas nós sabemos que a palavra de Cristo, ela será fonte de vida e autoridade para a igreja, e ela será fonte de morte e destruição para o mundo. E aí a outra promessa que Jesus, ele diz que ele dará aos seus filhos, aos seus eleitos,
ao seu povo genuíno e verdadeiro, é que ele dará a estrela da manhã aos vencedores. E aí nós vamos ver mais para frente, no próprio livro de Apocalipse, que Jesus ele assume esse título para si. Mas ele está dizendo aqui que os seus discípulos receberão essa estrela. E aí 2 fatos vão nos ajudar a entender esse simbolismo aqui. O primeiro é uma passagem que está lá em Daniel 12, versículo 3, que diz: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Então Daniel ele está dizendo para a gente, né, que os santos, os fiéis, os sábios, ou seja, aqueles que vivem pela palavra, esses brilharão para sempre como estrelas. Então é possível que essa visão apocalíptica de Daniel, ela fosse muito bem conhecida pela igreja primitiva. Logo, o que Jesus está fazendo aqui é uma alusão ao profeta, porque ele sabia que a sua igreja conhecia essa palavra de Daniel. O segundo fato que nos ajuda a entender esse simbolismo da estrela da manhã é um fato histórico. E ele diz respeito às legiões romanas. Existia uma legião romana que se tornou extremamente famosa e conhecida, que era a 10ª legião do Império Romano, do exército romano, do Império Romano. A 10ª legião ela ficou conhecida como a Fretenses. Tá? E essas, não somente a Fretenses, mas todas as outras legiões, elas tinham símbolos. Esses símbolos eles eram pintados e colocados em estandardes que as legiões levavam para as batalhas. Tá? E um desses símbolos da Fretenses, ela tinha outros símbolos, mas um desses símbolos era o touro. O touro, ele era uma representação de Vênus. Tá? Vênus era uma deusa, mas ela era uma deusa da personificação do planeta Vênus. E Vênus, ele era um símbolo de soberania, e ele era conhecido como a estrela da manhã. Tá? Vênus era a estrela da manhã, era um símbolo de soberania e de invencibilidade. Então a Fretenses, ela adota esse símbolo do touro, e ela carrega esse símbolo do touro, principalmente nos contextos de batalha, para deixar claro que Roma nunca poderia ser derrotada. Para deixar claro que Roma era soberana e Roma era invencível. Então Jesus Cristo ele está afirmando que o verdadeiro poder e a verdadeira invencibilidade pertencem a ele e à sua igreja. O que Jesus Cristo está deixando claro é que os governos ímpios desse mundo, eles serão completamente derrotados. Mas a igreja de Cristo, ainda que perseguida, ainda que humilhada e ainda que discriminada, essa igreja viverá eternamente. Nenhum poder humano subsistirá diante da igreja do Senhor, porque ele reina absoluto. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, meus irmãos, para a gente finalizar, ele está deixando claro a seguinte mensagem: ou você está em Cristo, ou você está no mundo. Ou você reinará com Cristo, ou você morrerá com o mundo. Então, que Deus ele o confronte com a sua palavra nessa manhã, seja para a sua transformação, seja para a sua destruição. Oremos. Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, palavra que o Senhor nos deu, Pai, palavra que nós temos hoje livre acesso. Que o Senhor, Pai, com o teu Espírito Santo, ilumine cada coração aqui nesta manhã, Deus, para que possamos nos achegar à tua palavra, para que possamos nos mergulhar na tua palavra, para que possamos ter profundidade na tua palavra. Que a tua palavra transforme os nossos corações, que a tua palavra molde os nossos caminhos, que a tua palavra nos diga como devemos andar, como devemos nos portar, Senhor Deus. Que a tua palavra nos faça ter cada vez mais intimidade contigo, Senhor. Que a tua palavra, de fato, traga pecadores à salvação e à conversão.
que a Tua palavra nos constranja, que a Tua palavra gere em nós genuíno arrependimento dos nossos pecados. Que o Senhor possa fazer com que nós sejamos sempre edificados através da leitura da Tua palavra, através do estudo da Tua palavra, através da oração e do contato contigo. Que possamos ser igreja nesta terra, que possamos cuidar um dos outros, que possamos ter perseverança, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Seja conosco, nos faça testemunhas do Teu Filho nesta terra e que possamos, de fato, viver a promessa e aguardar a Tua vinda, Pai, para que possamos experimentar o Teu juízo como igreja genuína do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém.